Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós estamos ministrando uma série de palavras sobre o fruto do Espírito e tem sido também enriquecedor falar do Espírito Santo, daquilo que é o caráter dele sendo refletido através de nós, o caráter de Cristo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo e é poderoso isso, que você entenda. Às vezes você quer fluir numa virtude que é do Espírito, sem estar cheio do Espírito. E aí não dá certo. Na carne, na força do nosso braço, a coisa não flui como deveria. Ok? Eu vou falar hoje sobre o fruto do Espírito da benignidade. Diga benignidade. É um fruto do Espírito a benignidade. A benignidade. A benignidade, irmãos, envolve ternura, envolve também delicadeza. Isso reflete a natureza do nosso Senhor. E em cima disso eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E eu tenho a certeza que o Senhor vai ministrar poderosamente ao seu coração. Eu gostaria, antes de orar, de ler dois textos com vocês. O primeiro, Romanos, capítulo 12, versículo 10. Ainda tem um zumbido aqui. Está tudo cortado já? Então deve ser cabo. Aleluia. Não, o ar não é não. É zumbido meu, é algum cabo aqui que deve estar... Sobe aqui, dá uma ouvida. Tá ouvindo? Aleluia. Vamos lá, Romanos 12, 10, ó. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Olha só, uns aos outros. Silêncio. Já ia elogiar, já ia dizer silêncio para o meu ouvido. Deixa assim, tá bom. Olha aí, resolveu? Tá vendo, irmãos, ó? O pastor não é perfeccionista, eu não sou perfeccionista. Eu gosto de fazer as coisas com excelência, amém? Agora é melhor, não é? Tá melhor para ouvir? É porque esse som está pedindo outro, irmãos. Eu posso ouvir um amém da igreja? Então nós vamos orar para Deus nos dar um som novo, abençoado, para não ter mais esses finiquitos, esses quiprocó, né? Em nome de Jesus, como dizia meu avô. Mas vamos lá, vamos começar de novo. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que esse texto está falando aqui? Como nós devemos proceder para com o nosso próximo. Isso está falando de benignidade, de eu ser benigno, de eu pensar o bem do meu irmão, do meu próximo. Isso é uma atitude de um cristão cheio do Espírito. Eu também quero ler com vocês Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olha a misericórdia aí. É a benignidade. Nós precisamos, como cristãos, cheios do Espírito Santo, manifestar a benignidade do Senhor, pensar o bem do nosso próximo, ajudar o nosso próximo, não apenas por filantropia, por caridade, não, a coisa vai além disso. A coisa fala, sabe do que, meus irmãos? De fluir no fruto do Espírito. Não é uma coisa que parte de mim, é uma coisa que parte primeiro de Deus e que manifesta através da minha vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade. Senhor, nós oramos nessa manhã para que a Tua palavra revelada, Senhor, ao mais íntimo do ser, que é o coração, o espírito dos meus irmãos, possa fortalecê-los, Senhor, para que eles cumpram o propósito do Pai. Senhor, sendo alimentados, fortalecidos, arregimentados na Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus.
E a igreja diga amém. Glória a Deus. Quando eu falo de benignidade, irmãos, eu estou falando de delicadeza. Delicadeza não é aquela coisa feminina que você está acostumado, né? Eu vivi entre os portugueses muitos anos, e aí eles falavam, os portugueses, né, que a mulher brasileira ela é delicada, né? E eu achei interessante isso, mas não é essa colocação não de uma forma feminina. Essa delicadeza aqui tem a ver com não ser rude, grosseiro. Diga comigo, a delicadeza do espírito, mais forte, diga, acaba com toda dureza, rude, diga, e grosseria. Ninguém gosta de ser maltratado aqui. Com certeza você já sofreu grosseria de alguém. Alguém já foi rude com você. Você não gostou. Você ficou triste, você ficou chateado. Às vezes um vendedor de uma loja, às vezes um garçom num restaurante, às vezes um parente seu, né? Às vezes um próprio irmão da fé, né? Tratou mal você. Misericórdia. E você ficou ruim. Preste atenção. Nós, como cristãos, irmãos, não combina conosco grosseria. Uma coisa é você falar firme com autoridade com alguém. Tem gente que confunde isso. Tem gente que confunde, né? Então, nós precisamos entender, não podemos misturar a coisa. E não é agir na força do braço. Não, é agir no espírito, no fruto do espírito. E pode ter certeza, você vai ser guiado pelo espírito para agir da forma correta, na hora certa. Não é passividade não e passar a mão no pecado dos outros. Eu não estou falando disso. Porque Jesus, irmãos, quando foi preciso, ele pegou o azorrague, entendeu? E posicionou diante dos escribas, dos fariseus, dos hipócritas. Mas não existiu homem tão benigno como ele na face da terra. Ele atraía os pecadores, ele atraía aqueles mais vil pecadores, aqueles que estavam sendo condenados à morte, pego em flagrante adultério. Nós temos o exemplo da mulher adúltera, e ele foi gentil com ela, né? Expressou toda a graça de Deus. Então é nesse modelo que nós queremos seguir, né? Jesus, ele era uma pessoa completamente gentil. Quando ele nasceu, naquela época, você com certeza deve ter clareza de que haviam poucas instituições de caridade no mundo. Nós estamos falando do mundo antigo. Haviam poucos hospitais, clínicas psiquiátricas, albergues para colocar os pobres, orfanatos, então, misericórdia, abrigos eram pouquíssimos. E aí, o fato é que, comparando com a nossa época atual, aquela era de Jesus era cruel mesmo. Filantropia, caridade, isso não se fazia naquela época muito não. Então, o que foi que Cristo fez? Cristo mudou. Aonde ele ia, aonde o cristianismo chegava, aonde os seus seguidores alcançavam, as ações de benignidade eram vividas por eles. Eles contagiavam aquelas pessoas, a gentileza, a delicadeza era para com todos, sem acepção de pessoas. A benignidade, irmãos, não escolhe a pessoa. O fruto da benignidade é simplesmente, irmãos, ser benigno, pensar o bem daqueles que estão ao nosso redor. E aí, eu quero te mostrar que essa benignidade na Bíblia, ela fala exclusivamente da Trindade, de cada pessoa da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Eu vou te mostrar agora em Salmo 18, 35, fala da clemência e da benignidade de Deus. Olha só que legal. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve.
e a tua clemência me engrandeceu. Olha só aí, a clemência de Deus, a benignidade de Deus, diga comigo, a benignidade de Deus me alcançou. Nós fomos alcançados pela benignidade do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Se o Senhor fosse nos tratar segundo os nossos pecados, nós não estaríamos aqui. Mas vamos ver agora, nós vimos aí na perspectiva de Deus. Põe para mim 2 Coríntios 10, 1. Nós vamos ver a benignidade de Cristo. Olha que poderoso. Põe para mim aí. 2 Coríntios 10, 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão. E o que, gente? Benignidade de quem? De Cristo. Quantos são seguidores de Cristo aqui? Quem é seguidor de Cristo e é cheio do Espírito, manifesta a benignidade de Cristo. Não é a benignidade de homem. A benignidade de homem ajuda um e não ajuda o outro. Ajuda aquele que vai lhe trazer retorno, não é que vai lhe pagar o bem com o bem. Mas o que paga mal com mal, não, eu não quero acordo com esse, eu não sou benigno com ele. Então você vê aqui que nós temos a benignidade de Cristo. E aí Paulo vai falando, e eu que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Vamos ver agora também Gálatas 5:22, e aí nós temos a benignidade do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é, vamos ler juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Uau, poderoso. Domingo que vem nós vamos falar sobre a bondade. É poderoso. Mas hoje nós estamos aqui na benignidade. Então nós observamos aí a benignidade de Deus, a benignidade de Cristo e a benignidade do Espírito Santo. Irmãos, isso é poderoso. Entenda que quando você é cheio do Espírito, você é benigno para com o seu próximo. Um certo homem de Deus chamado Charles Allen, ele observou o seguinte sobre isso: o nosso desprezo pelo pecado, ele disse o seguinte, vou falar para você, no nosso desprezo pelo pecado, podemos nos tornar rudes e grosseiros com o pecador. Algumas pessoas parecem ser tão apaixonadas pela justiça que não tem mais lugar para compaixão pelos que caíram. Misericórdia. O que ele quer dizer com isso, gente? Que às vezes você está tão crente, tão religioso, que você é rude e grosso para com o pecador. Você vê um alcoólatra, você tem um parente com problema de vício, você tem alguém ali que está recaindo e caindo novamente no pecado, você despreza. Esse aí não tem mais jeito não. Você ignora completamente. Isso é muito sério. E nós corremos o risco de incorrer nessa prática. Ele está tão ali cheio de justiça própria que ele já não tem mais compaixão por aquele que caiu. Sabe, irmãos, às vezes a gente na célula ora para Deus enviar crentes, discípulos, homens de Deus, para que eles permaneçam e sirvam na obra de Deus, mas às vezes Deus já nos deu, está lá os irmãos da célula, e falta é acreditar, investir. Mas o fulano vive caindo, o Beltrano vive caindo. Não, nós temos que acreditar. Nós temos vários testemunhos de homens de Deus, de mulheres de Deus que permaneceram firmes. Sabe, depois de cair 5, 10 vezes. E o que fez a diferença foi alguém que acreditou. Sabe, nós precisamos de ter pessoas que acreditam em nós. Você precisa de ter pessoas que acreditam em você. Bem-aventurados são aqueles que recebem esse tipo de investimento. É muito fácil ser impaciente ou indelicado com quem está falhando na vida. Não tem jeito para você não.
Ah, não, sai daqui, ó. Não, não vou mais te ajudar, não. Chega, cansei. Misericórdia. Quando aquele movimento hippie começou lá nos Estados Unidos, a igreja cristã, ela foi muito indiferente, completamente crítica em relação a eles. Aí eu fico pensando, e se o Senhor Jesus tivesse naqueles dias? Eu vou te falar, hippie é um sujeito esquisito, não é? Meu Deus do céu. Ontem eu saí à tarde para trazer algumas coisas aqui para a videira, e tinha uns hippies ali na rua. Eu fico olhando, o que esse povo pensa da vida? Tudo mal vestido, calça rasgada, tudo de preto, cabelo colorido, um povo estranho, sabe? E se embriagando. Mas o que esse povo pensa? Eu fico imaginando o Senhor Jesus, como ele agiria para com essas pessoas. Ele com certeza agiria de uma forma benigna, de uma forma carinhosa. Sabe, irmãos, o nosso proceder fala a respeito de Deus na nossa vida. As nossas atitudes e ações, elas revelam se nós estamos cheios do Espírito ou não. E aí eu digo para você que as únicas pessoas que Jesus tratou sendo rude foi quem? Os religiosos hipócritas da sua época. Mas todos os outros com quem Jesus se relacionou, ele era maravilhosamente gentil. Todos aqui já leram a Bíblia e todos aqui podem reconhecer o quanto Jesus era gentil. E essa gentileza de Jesus atraía os pecadores. Impressionante. Muitos pecadores à beira do arrependimento foram desiludidos por um cristianismo, sabe o quê? Farisaico. O que é farisaico, pastor? É um cristianismo que vem dos fariseus, um cristianismo hipócrita. Misericórdia, que infringe as escrituras sagradas, não respeitam a palavra de Deus num todo. Eles estão cheios de códigos de regras religiosas, legalistas, mas eles não incluem aí a compaixão. Tanto é que foram eles que crucificaram a Cristo. Sabe, às vezes nós estamos vivendo hoje, atualmente, vivendo e praticando a mesma coisa. Não temos compaixão, não temos misericórdia. Não temos para com os pecadores. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus sempre agindo com ternura, com gentileza, com carinho. E sabe, é o que eu percebo ao longo da minha caminhada, irmãos, quando eu olho para as crianças. Já viu a criança que exprime o seu amor para com um adulto, por exemplo, quando se aproxima dele? Jesus, a Bíblia diz que as crianças se achegavam a ele. Teve uma certa vez que as crianças foram ter com Jesus, os discípulos falavam, não deixaram, Jesus falou, não, deixa elas virem a mim, que das tais é o reino dos céus, deixa elas virem. Não as impeçais. Hoje nós estamos tendo o culto de adulto aqui, todos os domingos, e lá no auditório anexo está tendo culto para os kids. Elas estão ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem. Como é que eu percebo, pastor, se eu tenho ternura? Se as crianças se aproximam de você sem medo. Como é que eu percebo que eu não sou rude? Se as crianças não têm medo de se achegar a você. Se as crianças se aproximam a você, seu sobrinho. Agora, se o seu sobrinho tem medo de se aproximar de você, as crianças da célula não se achegam, falta ternura. Falta benignidade. As crianças são muito sensíveis para isso. É impressionante. Não é que você faz mal para alguém, não. Mas você é tão rude, você é tão sério, tão séria, que as crianças não se achegam. Nós estávamos aqui ministrando no seminário do Apocalipse. E aí o pastor Rigonato estava sentado ali. E aí uma das filhas dos irmãos chegou nele, abraçou. Botou, eu nunca vi isso, gente. Botou o rostinho dela bem assim, junto do dele, abraçou ele. Que bonitinho. O que isso mostra em relação ao pastor Rigonato? Que ele é alguém benigno, que ele é alguém humilde.
Isso é o quê? Isso é a expressão de Cristo. Isso é a expressão do amor de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Estou dando aqui para vocês coisas práticas, para você avaliar se você tem fluído na benignidade. Pastor, eu não tenho fluído. O que eu preciso fazer? Você precisa ser cheio do Espírito. E aí você vai fluir na benignidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, Paulo, ele falando para Timóteo, ele disse o seguinte, olha: ora, é necessário que o servo do Senhor, quantos servos do Senhor nós temos aqui? Erga a mão, servas de Deus, cadê? Aleluia, glória a Deus. Olha só, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Deve ser o quê, gente? Brando, apto para instruir, paciente, por aí vai. Mas eu quero me deter aqui, olha. Ele não viva a contender, e ele deve ser brando, deve ser gentil. Diga glória a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Projeta para mim, por favor. Vamos ler juntos? A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Olha para mim, servo de Deus não fica discutindo em internet. Alô, tem alguém aí? Nossa, irmão, se eu deixar, eu entro em embate com os irmãos aí na internet, que Deus me livre. O povo, sabe, e na internet o povo não tem papa nos dedos não, né, na língua. Aí fala, escreve, ofende, não quer nem saber. Não respeita não. Nas minhas redes sociais, eu publico o que eu quero. E aí quando entra alguém para me ofender, eu deleto rapidinho. Aí teve uma irmã que uma vez falou para mim: o senhor me deletou, pastor? Mas ela mesma escreveu e respondeu, né? Mas a rede social é sua, o senhor tem nela quem o senhor quiser, né? Eu nem respondi. Irmãos, olha, você não é obrigado a responder a todos que te perguntam. Você não é obrigado. Por que você vai ficar respondendo a todos? Tem gente que já sabe a resposta. Então, cuidado com embates e discussões sem fim, desnecessárias, irmãos, que não têm o Espírito de Cristo, sabe? Que vem para causar divisão, ofensa, e tem gente que apela, ofende mesmo. Então, é melhor, para que você vai ficar discutindo com os seus parentes, né? Nas reuniões de família, almoços ou jantares, aniversário. Aqui, põe lá o versículo de novo, por favor. A sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente ela é pura, depois, diga, pacífica. Olha aí, indulgente, tratável, diga tratável. Plena de misericórdia, diga misericórdia. E de bons frutos, olha, imparcial, diga imparcial. Não puxa só para um lado, para o lado do que tem interesse, ela é imparcial, não tem lado, ela é misericórdia para ambos os lados. E sem fingimento. Alô? Isso é, irmãos, benignidade. Alguns dizem que delicadeza é um sinal também de fraqueza. Mas essas pessoas que acham que delicadeza é sinal de fraqueza, elas estão erradas. Alguém já ouviu falar no ex-presidente americano Abraham Lincoln? Alguém já ouviu falar nesse homem? Gente, pensa no líder abençoado, inspirado. Ele era famoso por causa da sua humildade e delicadeza. E nunca ele foi fraco, diziam que ele era fraco. Pelo contrário, o grande homem que ele foi, gente, o resultado
foi da combinação da sua grande força de caráter com seu espírito gentil e compassivo, muito parecido com Cristo. Às vezes você pensa que um grande líder é gritar com os outros, é ofender os outros. Não. Eu, aos 44 anos que eu estou me submeter a gente gritando comigo, me ofendendo, para que isso? Né? Então, às vezes, é uma questão também de temperamento, né? Você tem um temperamento muito explosivo. Você tem um temperamento sanguíneo. E aí, sem querer, você extrapola e grita com as pessoas. Olha, não é porque é seu temperamento que você vai justificar o seu erro. Você pode mudar. Mas essa mudança, ela não fala só de você na sua própria força. Essa mudança fala de uma mudança de dentro para fora, através do Espírito. Você orar: Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar. Senhor, eu quero mudar, me transforma. Porque ninguém muda ninguém. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Ninguém muda ninguém. Não muda. Só quem muda é o Espírito. Só quem muda é o Senhor. Então, preste atenção. Essa mudança, quem opera na nossa vida é o Senhor. Quando nós nos colocamos disponíveis. Quando nós nos dispomos. Sabe, irmãos, olha para mim. Nós estamos caminhando e nós estamos avançando para um nível que eu não quero só a bênção. Eu não quero só receber uma bênção de Deus. Eu quero ser a própria bênção de Deus. Aonde eu for, eu quero abençoar quem está ao meu redor. Lembra o que o Senhor disse para Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Isso fala do quê? De maturidade. Nesse seminário do Apocalipse, nós entendemos que o Senhor está vindo para buscar, não é uma menina mimada, cheia de mimimi, de vontade. O Senhor está vindo para buscar a sua noiva, uma mulher madura que está pronta para casar. Nenhum homem casa com uma menina, não casa. Ele casa com uma mulher. Preste atenção aqui, não converse. Agora não é hora para conversar, isso é muito sério que eu estou falando. Isso fala do quê? Isso fala de maturidade. Isso fala de um avanço. Gente, tecnologicamente, nós estamos vivendo os dias incríveis. Dias onde os mísseis são teleguiados. O cara controla aqui, no controle, os mísseis. Mas as pessoas são mal guiadas. Misericórdia. Isso é muito sério. Nós precisamos desesperadamente aprender a ser gentil, para que essas pessoas sejam alcançadas, sejam mudadas. E olha, eu vou te dizer mais, parece estranho que em uma era em que nós alcançamos a lua, todos acompanharam, né? O homem pisando na lua, a gente envia sinais para planetas distantes. Nós recebemos fotos, gente, por satélites que estão na órbita de outros países. Impressionante. Coisas tão difíceis. Nós temos recebido, desfrutado da tecnologia, mas a comunicação de ternura com quem está próximo, ao nosso redor, não existe, não há. A internet veio para trazer os que estão longe para perto. E para distanciar os que estão perto, levar para longe. Porque não tem relacionamento, não tem conversa, misericórdia. Isso é muito sério. O lugar mais óbvio para a gente ser orientado e instruído sobre esse fruto do Espírito, que é a benignidade, irmãos, é exatamente, por exemplo, aqui. Através do púlpito, pela pregação, na sua célula, através do seu líder, quando ele ministra com poder e autoridade. Sim, é exatamente aí onde as pessoas vão ser mudadas e transformadas por uma pregação cheia do poder de Deus.
É isso que vai fazer a diferença. Eu quero dizer para os irmãos que não é só uma questão de eloquência que você possa ter, né, de argumentos para liderar. Não, vai além disso. Nós estamos falando, irmãos, de crentes cheios do Espírito, que vão fazer a diferença. Vão fazer a diferença através da pregação da palavra. Repita assim após mim, diga: um coração gentil é um coração contrito. Mais forte, diga: um coração que chora pelos pecadores. Diga aleluia. A benignidade, irmãos, é muito fácil você ter para sua mulher, para os seus filhos. Eu quero ver você ter para aquele seu amigo de trabalho que está perdido, para aquele seu parente que, oh Deus, vive uma vida devassa. Esse é o desafio, ser benigno. Eu quero ler 2 textos com vocês e sugiro você marcar na sua Bíblia. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Diz assim, olha: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? Irmãos, é um espírito sensível à voz do Espírito Santo de Deus, sensível à presença de Deus. E ele fala mais: coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Pastor, o que Deus não despreza? Um coração compungido e contrito, um coração humilde, um coração sensível à voz do Espírito. Sabe, um coração que rapidamente se humilha, reconhece quando Deus está falando através das autoridades estabelecidas pelo Senhor, ou até mesmo a mula fala. A história de Balaão é incrível. Ele era conhecido como o homem dos olhos abertos, mas na hora que Deus estava falando, se manifestando para ele, ele não viu Deus, ele não ouviu Deus, mas a mula viu. Diga: a mula viu. É dureza quando a mula tem que falar com você, meu irmão. Misericórdia. Que o Senhor nos livre de tamanha ignorância. Eu quero ler também com vocês Isaías 57, 15. Isaías 57, 15 diz assim, ó: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Vamos ler juntos? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Diga glória a Deus. Diga: o meu Deus me vivifica. Aleluia. Quem que o Senhor vivifica? Aquele que tem o espírito contrito, quebrantado, irmãos. Ele não despreza, depressa ele vem para abençoar e vivificar a sua vida. Eu quero trazer para você algumas características de uma pessoa benigna que manifesta esse fruto do Espírito. O que ela tem, pastor? Ela tem muito amor no coração dela, muito amor mesmo. Para quê? Para influenciar aqueles que estão ao seu redor, para levar vida para eles. Não é a sua própria vida, mas levar vida de Deus, compartilhar da vida de Deus com elas. Outra coisa, ela não se alegra com a maldade e a injustiça. Pelo contrário, ela fica feliz quando o bem prevalece. Nós estamos vivendo dias decisivos na nossa nação, irmãos. Dias aonde o cidadão brasileiro precisa se posicionar. Não é a questão de defender um partido, não é a questão de defender um político, é uma questão de não aceitarmos a injustiça.
Não aceitarmos, irmãos, o que estão fazendo. Estão calando, estão querendo colocar mordaça na boca do povo. Olha, todos os países aonde tem imperialismo, todo país onde tem ditadura, a internet é controlada. Por quê? Eles não querem que o povo ganhe força falando um com o outro, colocando a sua opinião. Nós vivemos num país livre. Então nós temos a liberdade de opinar e falar o que nós quisermos. Tem certas autoridades que representam certas instituições que querem calar. Eu não estou questionando o que está sendo dito, ok? O que eu estou questionando é a liberdade de expressão. Por exemplo, eu estou pregando aqui, eu posso aqui falar o que eu quiser. Sim ou não, irmãos? A questão eu vou dar conta depois para Deus, né? E posso ser processado, posso sofrer inúmeras coisas, ainda mais que é gravado, é transmitido. Que o Senhor guarde sempre a minha vida. Às vezes eu estava pensando isso, sabe, pastor Fábio? Rapaz, eu prego todo domingo ali, Senhor, só tu para guardar a minha língua. Porque eu posso falar besteira, irmãos. E depois sofrer com isso. Nós tivemos um pastor aqui em Aracruz, que ele está sofrendo perseguição terrível. Dessa instituição aí LGBT, estão perseguindo ele porque ele falou que um menino é menino e menina é menina, e acabou. Estão lá, está maior confusão. Inclusive a APEV, que é a Associação de Pastores aqui de Vitória, nós estamos dando apoio para ele. Por quê? Porque é perseguição mesmo. Então preste atenção, se nós não é comigo, pastor, então deixa estar. Deixa como é que está para ver como é que fica. Não! Se está acontecendo, mas não é com você ainda, é questão de dias, é questão de meses, é questão de anos para que aconteça conosco, para que venham perseguir a gente. Então é muito importante que a gente se posicione. Não pode haver condenação, irmãos, e prisão em primeira instância, só em segunda instância. Tem autoridade que está mandando prender arbitrariamente em primeira instância. Não pode, alô, ei. E como é que é isso? Manda prender em primeira instância e de forma imediata, enquanto nós temos... Alguém lembra daquele caso, daquele político que acharam no apartamento dele 50 milhões? Quem lembra? O apartamento dele cheio de dinheiro, malas de dinheiro. Quem lembra dessa cena? Olha para mim, prescreveu esse crime. Prescreveu, não foi julgado, Washington. Não foi julgado. Aí um fala qualquer coisa na internet, que eu não estou julgando o que foi falado, não estou dizendo se é certo ou errado, mas é condenado e mandado para a prisão, enquanto o outro é filmado, fotografado, está ali a prova do crime, o crime dele prescreve. Fala aí, advogados. Não é um absurdo? Alguém se sente indignado com isso? Ei, e dinheiro público, não era imóvel o carro que ele tinha vendido, não, era dinheiro público de impostos do povo brasileiro seu. Alguém fica indignado com isso? Quem fica indignado? Ou é só eu? Não é possível. Dá uma indignação. Ah, pastor, isso é o Brasil. O Brasil é assim mesmo. Olha, irmão, se nós formos por esse caminho, misericórdia. Não, Jesus está voltando. Qualquer dia desse Jesus volta. O que é isso? Ninguém vem para o seminário de Apocalipse, se for desse jeito. Não, nós precisamos nos posicionar. Que eles percebam que nós estamos posicionados em relação à nossa nação, que nós queremos um Brasil abençoado. Olha para mim, quem está acompanhando o que está acontecendo na Argentina? Eu tenho amigos lá, eu tive de férias agora em julho, aqui em Porto Seguro, não quis viajar de avião, fui de carro. Para evitar, a pandemia está aí, não acabou, tá, irmãos? Fui de carro. Lá na praia, eu encontrei um argentino. Eu comecei a conversar com ele está aqui há 3 anos no Brasil. Ele falou que a Argentina só ladeira abaixo. E aí ele falando para mim, o Estado lá não tem trabalho. Sabe o que ele vende? Ele vende picolé, ele ganha R$50 por dia.
vendendo picolé. E ele falou, mas é melhor estar aqui no Brasil, vendendo picolé, ganhando R$ 50 por dia, do que estar na Argentina e não ganhar nenhum centavo. Para não dizer que não ganha nenhum centavo, até ganha alguma coisa, mas o dinheiro não serve. O dinheiro não serve, o dinheiro não tem poder de compra lá. Eles passam fome lá. Essa é a realidade. Então, eu conversando com ele, ele me falando que toda a família dele está vindo, os primos, os tios, as tias, todo mundo vindo para o Brasil. Vocês querem que o Brasil vire uma Argentina? Eu não quero. Vocês querem que o Brasil vire uma Venezuela? Misericórdia. Olha, a nossa igreja lá em Roraima, a videira de Roraima, o pastor Paulo, nossa igreja lá deve ter uns 400, 500 membros em Roraima, brasileiros. Com esse problema que há mais de um ano foi instaurado na Venezuela, irmãos, nós abrimos uma outra igreja em Roraima, na capital, Boa Vista, com 400 venezuelanos. Dobrou a igreja, mas não é com brasileiro não, é com venezuelano refugiado. Nós abrimos nesse período da pandemia 4 igrejas na Venezuela, 4 igrejas videiras lá dentro, com venezuelanos. Alimentamos eles, treinamos eles e enviamos de volta para a nação deles, para eles abrirem igreja lá, levar uma palavra de esperança para o povo. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eles vivem um estado de miséria terrível. Para encerrar sobre a Venezuela, olha para mim, lá não tem mais cachorro na rua e nem gato. Eu estou falando do que o pastor Paulo me falou, das viagens que ele fez para a Venezuela. Isso é muito sério, gente. Tudo por quê? Por causa desses bandidos corruptos, que comem a gordura da nação, que roubam, e isso é de indignar. O homem benigno, ele manifesta o fruto do Espírito. Voltando às características de uma pessoa benigna, ele procura sempre fazer o bem, rejeitando o quê? Os impulsos para fazer coisas erradas. Olha só que legal. Então, o fruto do Espírito, benignidade, manifesta na sua vida, de uma tal forma que ele posiciona e rejeita todo impulso da carne. Ele perdoa também. Perdoar é uma das suas características. Ele não guarda rancor por ofensas cometidas. Eu posso ouvir um glória a Deus? Tem gente que não perdoa por tudo e que não perdoa por nada. Misericórdia. Isso é muito sério. Ao invés de procurar vingança por maldades cometidas, o que uma pessoa benigna faz? Ele quer o bem, até mesmo para o seu próprio inimigo. Ele procura o quê? Perdoar. Foram palavras do Senhor Jesus, irmãos, ditas para nós. Se vence o mal com o bem. Não se paga o mal com o mal. Não é assim. Não é assim que nós caminhamos e vivemos. A benignidade, ela não é apenas uma atitude do coração. Ela se expressa nas ações, no seu dia a dia. Quem tem benignidade procura o quê? Procura ativamente fazer o bem ao próximo. A quem está ali junto com você, ajudando o seu próximo naquilo que você pode. É isso que faz toda a diferença. Não há lugar para egoísmo na vida de quem é benigno. Não há lugar para inveja. Não cabe esse tipo de comportamento. Por quê? Porque ele só pensa o bem, só quer o bem para o seu próximo. Isso é precioso para ele. O nosso maior exemplo, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é a nossa inspiração em relação à benignidade. Nós podemos orar e pedir para quê? Para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente possa ver como Ele vê. Como que eu devo ver, meus irmãos?
Como que eu tenho que olhar, ouvir o pecador? Eu tenho que olhar com os olhos da fé. Eu tinha um amigo, a gente caminhava junto, e vigílias, muita oração, e aí ele estava me testemunhando que uma vez, ele estava dentro do ônibus, né? Aí o ônibus passando numa avenida principal lá de Manaus, e aí ele viu um bêbado jogado na calçada, aqueles bêbados andarilho, jogado na calçada, e aí ele estava distraído, né? Quando ele olhou, irmãos, ele viu um anjo do lado do bêbado. O anjo estava lá do lado do bêbado. E ele foi passando no ônibus, ele vendo aquela cena, ele, uau, meu Deus! Aquela pessoa tinha valor para Deus. Cuidado com uma atitude, sabe, carnal, indiferente, de julgar o seu próximo, julgar quem quer que seja. Misericórdia. Sabe, irmãos, nós devemos orar: Senhor, abre meus olhos, para que eu veja como o Senhor vê, para que eu seja sensível à tua voz. Nós podemos e devemos seguir o mesmo exemplo de Jesus, decidindo ser como Ele é. E quando houver dúvida no seu coração, você deve perguntar para Ele: Senhor, no meu caso, o que o Senhor faria na minha situação? Não é uma questão, irmãos, apenas de ser cristão, sabe, de julgar a pessoa e condenar. Não vou ajudar. Não, esse aqui eu não quero saber mais, não quero mais amizade. Mas quem somos nós? Já pensou se o Senhor Jesus desistisse de nós? Meu Deus, o que seríamos de nós, irmãos? Não seríamos nada. Olha, a benignidade transforma coisas simples em coisas especiais. O Senhor provou o seu amor para conosco, por ter de fato Cristo Jesus ter morrido por nós, nós ainda sendo pecadores. Ele foi benigno e nos deu o seu Filho sem pecado por um bando de pecador. Misericórdia. É a mesma coisa de pegar um carro novo, trocar por um carro velho, com problema de motor, saindo fumaça, cheio de ferrugem. Era a nossa situação, era a nossa vida. Mas Ele nos amou. Glória a Deus por isso. Então você deve orar e pedir: Senhor, abre os meus olhos, para que eu não veja apenas de forma natural, humana. Eu quero enxergar com os teus olhos os meus irmãos, as pessoas que estão ao meu redor. Nós vamos ter agora a conferência dos Radicais Livres. Vai ser dia 7 de setembro. E vai ser nas próprias células, nas casas. Nós estamos chamando de casas de milagres. Nós vamos reunir a célula, vamos levar os nossos convidados e vamos passar o dia inteiro ali, né, uma programação que vai ser transmitida pelo canal do pastor Naor Pedrosa Play. Depois, todos os detalhes você vai receber com seu líder de célula. E aí nós vamos fazer essas casas de milagres. Vai ser o dia inteiro, vai ser poderoso, não vai ter custo nenhum. A célula vai se reunir, vão fazer um arroz com frango, com carne, vai estar ali na comunhão. Agora tem que estar ligado, tem que ter uma boa internet, uma TV ou um computador para acompanhar a programação. E se for no computador, tem que ter um bom som. A ideia é a gente ter um dia de comunhão e também abrir a porta do acesso a Jesus para essas pessoas. Que os nossos amigos conheçam a Jesus. Essa é a ideia. E aí eu refletindo sobre o pastor Naor, irmãos, quando o pastor Naor chegou na vida, sabe por que o pastor Naor foi para a igreja? Ele foi para a igreja porque a moça com quem ele estava interessado, que hoje é pastora Marília e a esposa dele, ela se converteu e ele estava interessado nela. Então, como ela se converteu, começou a ir para a igreja, parou de ir para a balada, para show, essas coisas, ele começou a ir para a igreja atrás dela. Teve uma irmã que um dia desse falou: pai, pastor, os homens ficam atrás de mim toda hora, não são quem? Calma, irmã, você é a isca de Jesus. Para que eles conheçam o Senhor, tenha paz no seu coração.
Deixa eles virem atrás de você, pelo menos vão ouvir Jesus. Ei, o pastor Naô foi assim. O pastor Naô lidera um dos maiores movimentos de jovens evangélicos desse Brasil. Eu fui marcado, eu sou marcado e eu faço parte, irmãos, desse movimento. Eu vivi lá em Goiânia, são mais de 300 mil jovens envolvidos. Nós vamos fazer mais de 30 mil casas de milagres. Alô? Jovens no Brasil e fora do Brasil, mais de 30 países, Dantas. Pode dar glória a Deus. Mas sabe quem foi pastor Naô? Foi um jovem que foi para a igreja interessado numa moça. E aí ele caiu aonde? Na célula do pastor Aloísio. E aí já viu, né? Caiu no barco é peixe. Pastor Aloísio pregou para ele, confessou Jesus. Ele aceitou Jesus, irmãos. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Ficou estragado para o mundo. Se tornou um dos maiores líderes de jovens. E aí eu estava com o pastor Rigonato aqui, vou abrir um caso para você. Um caso, né? Estava aqui com o pastor Rigonato, o pastor Naô ligou. Para o pastor Rigonato, eles são muito amigos, né? Aí o pastor Naô, eu peço até oração de vocês por ele. Ele teve chikungunya. A chikungunya está dando um problema que ataca os pés. O que aconteceu com ele? Ele ficou bom da chikungunya, mas a chikungunya atacou as glândulas dele do pé. Virou um tumor. O pastor Naô, vocês não sabem, ele não está conseguindo botar o pé no chão. Ele não está conseguindo andar. Para ele poder andar, ele está tomando anti-inflamatório para tirar a dor. Mas só que o médico falou para ele, você não pode mais tomar esse tipo de remédio, porque não dá mais para me aplicar em você, você precisa fazer uma cirurgia urgente. Mas dia 7 é a conferência. E ele, doutor, eu não posso fazer a conferência, tem que estar nesse impasse, nós vamos orar por ele. Mas olha a luta que às vezes você não sabe. Sabe por que eu estou pregando devagarzinho hoje, irmão? Eu estou muito cansado. Estou muito cansado esse seminário do Apocalipse sugou todas as minhas energias, impressionante. Uai, pastor, mas o senhor nem pregou? Não preguei. Mas toda a carga espiritual, a luta, a resistência, parece que eu acabei de sair do encontro com Deus de 3 dias. Que luta, que resistência, luta de todos os lados. Mas está aqui sorrindo. Alguém percebeu que o pastor está pregando devagarzinho? Estou muito, eu sinceramente vou abrir meu coração. Eu vim pregar hoje para você, pelo compromisso que eu tenho com você, com essa igreja. Graças a Deus o tempo já está acabando, né? Aleluia. Está fluindo. Mas está fluindo. Mas hoje não dá para correr, pular, dar calhambota, não dá. Mas eu quero que você reflita, irmãos. Isso fala do quê? Isso fala de benignidade. Eu vou terminar, a equipe de louvor pode subir. O resultado final da benignidade é que ela atrai pessoas a Jesus. Vou repetir de novo. O resultado final da benignidade é que ela atrai pessoas a Jesus. Pastor, não estou atraindo ninguém, falta benignidade na sua vida. Tem pessoas aqui que eu falo, são meus discípulos e eu falo diretamente olhando nos olhos, já falei. Irmão, falta amor pelas almas perdidas. Falta amor na sua vida, benignidade para com as pessoas que estão perdidas, estão lá fora. Estão perdidas, estão lá fora. Por que não ganha uma alma para Jesus? Por que não faz a diferença num parente? Porque falta benignidade, falta amor pelos perdidos. Um dia alguém se dispôs, sabe, cheio do amor de Deus, de benignidade, estendeu a mão para você e trouxe você para os caminhos de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a fluir, a desenvolver a benignidade.
esse fruto do Espírito que é maravilhoso, que possamos olhar uns para os outros e para os de fora com um olhar de benignidade, com um olhar de amor. Eu gostaria de convidar toda a igreja a ficar de pé. E eu queria te convidar a fechar seus olhos e a nessa hora colocar a sua vida diante do Senhor. E não é uma questão se você tem agido ou não com benignidade, é uma questão de ser cheio do Espírito. Você pode pedir para Ele: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Faz isso nessa hora. Diz para Ele: Senhor, eu quero fluir mais ainda. Senhor, eu quero fluir, Pai, no Teu Espírito Santo. E que esse fruto da benignidade, Senhor, o resultado dele, Pai, seja atrair, em nome de Jesus, os perdidos, todos aqueles que se encontram perdidos. Adore ao Senhor, vamos adorar o Senhor com esse cântico. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim. Eu nunca estou só. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. Diga! És perfeito em tudo que faz. Declare isso! És perfeito em tudo que faz a nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz a nós. Amor tão real que eu não posso expressar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. E me chama pra ir mais fundo, me chama